Enquanto não há nenhuma confirmação sobre o futuro do Cavaleiro da Lua no MCU, uma coisa é praticamente certa. De bobo, o Marvel Studios não tem nada. Sendo assim, com certeza, o personagem vai voltar em algum momento. Isso não só pelo sucesso da série, pela excelente atuação do Oscar Isaac, mas também porque sobraram algumas pontas soltas que podem gerar várias outras histórias. O próprio Mohamed Diab, que dirigiu a maioria dos episódios, disse a Variety que acha que o Cavaleiro da Lua veio pra ficar. E olha, a gente também concorda, né? Claro. Mas enquanto ele não dá as caras de novo, que tal voltarmos pra série pra procurar algumas coisas que podem ter passado batido? Olha, já lança aí seu like pra ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, claro, né? Compartilhar. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu sou a Amanda Constantini e você está onde? Aonde? Na Fatos Nerd. Número 1, terceira personalidade. Durante toda a série, a gente conheceu bastante as personalidades do Steven Grant e do Mark Spector. Porém, contudo, todavia, se você acompanhou a Fatos Nerd, você sabe que o Cavaleiro da Lua tem bem mais personalidades naquela cabecinha. E uma que apareceu só na cena pós-créditos foi a de Jake Lockley. Bom, digamos que apareceu não é bem a palavra certa. Ela foi mostrada só na cena pós-créditos, já que durante toda a série Jake estava presente. E isso não só quando Steven e o Mark perdiam a consciência e rolava muita violência. De acordo com Grant Curtis, o produtor executivo de Cavaleiro da Lua, essa terceira personalidade estava na série desde o primeiro episódio. Nos quadrinhos, Jake Lockley é uma das personalidades mais violentas do Mark, que se transforma no Punho de Khonshu, quando manifesta os poderes do deus da lua. Digamos que ele não tem problema em ser brutal e cortar o mal pela raiz quando assume o comando. Mas quando não está em uma batalha, ele costuma trabalhar como taxista em Nova York e ajuda o Mark a investigar o mundo do crime. Mesmo sem nenhuma certeza para o futuro do Cavaleiro da Lua, Jake com certeza vai aparecer mais vezes em uma provável nova história. Número 2, estalo do Thanos. Tá aí uma questão que não foi mencionada na série. O Mark sobreviveu ou não ao estalo do Thanos? Para matar essa curiosidade, o showrunner Jeremy Slater respondeu a pergunta em uma entrevista ao The Direct. Segundo ele, o assunto foi decidido na sala de roteiristas e a resposta é sim! O Mark não virou poeira quando Thanos eliminou metade dos seres vivos do universo. Essa decisão foi tomada por uma simples questão de desenvolvimento do personagem. De acordo com o showrunner, caso o Mark tivesse sumido, isso teria que ser falado em uma conversa, mas era algo que a equipe não queria, já que colocaria o personagem em uma posição de estar procurando seu lugar nesse novo mundo. Dessa forma, Mark continuou a vida durante os 5 anos seguintes ao estalo. Número 3, Escaravelho Escarlate. Embora o Khonshu estivesse de olho na Layla para ser seu próximo avatar, foi a deusa Tueris que fez as honras. A gente não sabia quem de fato era essa nova heroína do MCU, por mais que tudo indicasse uma única resposta. Foi só depois que a Marvel confirmou nas redes sociais que a gente pôde dizer. A Layla se transformou em uma nova versão do Escaravelho Escarlate. Nos quadrinhos, esse personagem não tem muito a ver com o que aparece na série. Para começar, ele não é a Layla, mas sim Abdul Fowl. E ao invés de se tornar o avatar de um deus, ele consegue algumas habilidades quando adquire o escaravelho de Rubi. Ele surgiu como um vilão dos invasores, só que os egípcios o enxergam como um herói que luta contra exploradores e protege as fronteiras. Cara, é por isso que o Cavaleiro da Lua tem que ter mais história. É óbvio, né, gente? Por favor. Olha, o tanto de coisa interessante que dá pra ser desenvolvida, cara, é muita coisa. Número 4, participações especiais. Cavaleiro da Lua deve ser a produção com menos referências ao restante do MCU. Ao mesmo tempo em que isso é interessante, porque cria uma independência, também é um pouco frustrante, porque seria legal ver uma boa e velha conexão, né? De qualquer forma, não foi por falta de querer, viu? De acordo com o showrunner Jeremy Slater, os Eternos deveriam ter aparecido na série, mas a participação especial simplesmente acabaria com o orçamento que Cavaleiro da Lua tinha para fazer todo o final. Sacanagem, né? O Kevin Feige não liberaram a verba ali, hein? Eu acho sacanagem. A ideia era mostrar os Eternos em um flashback no Egito Antigo, lutando ao lado de um avatar do Khonshu do passado contra a Ammit.
Até Alexandre o Grande estaria no rolê. Mas aí faz as contas comigo. A produção teria que recriar o Egito Antigo, levar de 4 a 5 atores dos Eternos e ainda pagar por mais efeitos especiais. Não sobraria grana nem pro cafezinho, né? O Jeremy disse que a cena apareceria na abertura de um dos episódios, só que com muita dor no peito, toda a ideia foi cortada. A sorte é que não faz tanta falta assim, e como o próprio showrunner disse, o Cavaleiro da Lua ainda tem muito tempo para interagir com outros personagens do MCU. Número 5, contato importante. Quando Steven acha um telefone misterioso com várias ligações perdidas da Layla, também dá para ver que uma outra pessoa ligou para o número, um indivíduo chamado Deschamps. Por mais que essa pessoa não apareça na série, ela pode muito bem ser mostrada no futuro do Cavaleiro da Lua no MCU, já que esse é um dos primeiros aliados do herói nos quadrinhos. O nome completo do cara é Jean-Paul Deschamps, só que ele é mais conhecido nas HQs como Francês. Ao lado do Mark, os dois atuaram como mercenários por um tempo e Deschamps continuou sendo parceiro do Mark mesmo depois dele se tornar o Cavaleiro da Lua. Olha, quando o herói voltar para uma nova história no MCU, eu tenho certeza que Deschamps deve aparecer. Além dele, a série também colocou uma referência a um informante que o Cavaleiro da Lua tem nos quadrinhos, uma pessoa chamada Crowley. A questão é que na série, Crowley é o cara pintado de dourado com quem o Steven bate um papo tanto no episódio 1 quanto no episódio 2. Número 6, brinquedos proféticos. A produção de Cavaleiro da Lua estava focada nos detalhes e esse item 6 é a prova disso. Quando Steven está trabalhando no museu, aparecem vários brinquedos de deuses egípcios no momento em que ele entra em uma espécie de estoque da lojinha de presentes. Isso poderia não ser nada demais, mas a questão é que esses brinquedos eram, digamos, prenúncios do que apareceria na série. As deusas Amit e Tueris podem ser vistas na cena, e como a gente sabe, elas aparecem bem detalhadas nos episódios seguintes. Depois disso, a chefe do Steven, Donna, aparece com uma caixa cheia de escaravelhos de brinquedo, o que é tanto uma referência ao escaravelho mágico quanto ao escaravelho escarlate. Já na casa do Steven, o primeiro episódio mostra um aquário com vários brinquedos envolvendo temática egípcia, sendo que a maior parte deles tem a ver com a morte. Dá pra ver uma tumba, uma pirâmide e uma barca, que é praticamente uma versão menor da que o Mark e o Steven são transportados na vida após a morte. Para você ver que as dicas do que aconteceria estavam na nossa frente o tempo todo. Número 7, plano ancestral. Lá no episódio 5, a deusa Tueris se torna uma espécie de guia do Steven e do Mark na vida após a morte. A deusa Hipopótamo fala que eles estão no que seria o submundo egípcio, mais especificamente para onde algumas almas vão logo depois da morte. Tanto Steven quanto Mark estavam indo em direção ao plano ancestral. E talvez você não se lembre, mas esse plano já havia aparecido antes no MCU, lá em Pantera Negra. Como Tueris tem uma conexão com Bast, que é a deusa pantera de Wakanda, faz todo sentido essa ligação. No caso do T'Challa, durante a visita ao plano ancestral, ele não estava morto, mas sim em um estado diferente que o permitia se comunicar tanto com o pai quanto com antigos reis de Wakanda. E é bem possível que esse plano apareça de novo em Pantera Negra 2, como uma forma de homenagear o Chadwick Boseman. Número 8, peixinho dourado. Você se lembra do rolê do peixinho dourado? Olha, no primeiro episódio, o Steven começa a entender que tem alguma coisa acontecendo quando o peixinho dele, de uma única barbatana, aparece com duas do nada. Toda essa questão só é respondida no episódio 5, quando a gente dá um pulo no passado do Mark. A explicação é muito mais simbólica e emocional do que chocante. No flashback, o irmão mais novo de Mark, o Randall, aparece desenhando um peixinho dourado de uma única barbatana bem no dia em que ele morre. Sendo assim, dá para concluir que o peixinho dourado pode ter sido comprado pelo Mark para que ele se lembrasse do irmão de alguma forma. Número 9, quadrinhos gratuitos.
Lá nos episódios 1, 2 e 5, alguns códigos QR aparecem no fundo de certas cenas. Esse detalhe poderia ser só mais um aleatório para compor o cenário, só que se você tentar usá-los, vai descobrir que eles levam para alguns quadrinhos do Cavaleiro da Lua. O código QR do episódio 1, por exemplo, leva até a primeira aparição do personagem, direto na edição 32 de Werewolf by Night. Como o próprio produtor executivo da série, Grant Curtis, disse à Variety, a ideia surgiu a partir de outra série, a chamada Bob's Burgers. No programa, toda semana tem uma piada de hambúrguer nos episódios. Daí a produção de Cavaleiro da Lua achou que seria uma boa oportunidade de apresentar o herói para as pessoas que não têm a chance de ler algumas HQs importantes dele. Tá aí uma moda que podia pegar, né? Pô, eu adorei essa ideia. Número 10, Overvoid. Quando tá rolando o julgamento do Arthur Harrow no episódio 3, o Khonshu diz para os outros deuses egípcios prestarem mais atenção à terra e deixarem a opulência de Overvoid. Acaba que o termo passa batido durante o diálogo. Embora a questão sobre o que é o Overvoid não seja detalhada, a simples menção dele na série abre margem para muitas coisas no MCU. Bora lá. O Overvoid é um reino parecido com Asgard, quando falamos de função e propósito. Basicamente, é a morada dos deuses egípcios com uma ligação com a terra chamada Caminho dos Deuses, que, trocando em miúdos, é uma versão da Bifrost dos Asgardianos. A diferença é que, no caso da versão egípcia, normalmente ela se conecta com a Grande Pirâmide de Gizé. A primeira vez em que o Overvoid apareceu nos quadrinhos foi na edição 240 de Thor, de 1975. Esse reino, que também é conhecido como Heliópolis Celestial, é representado como uma pirâmide branca flutuante, onde os deuses egípcios vivem com muito luxo e utilizam o reino como uma espécie de prisão, já que eles decidiram ficar por lá ao invés de interferir em questões da Terra. Meu querido, agora me diz aí, você já tinha reparado em todos esses detalhes? Qual te fez ver a série com outros olhos? Me diz aí nos comentários a sua opinião e aproveita descidinha para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir também e ativar o sininho, é claro. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e fui! Tchau!